Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, a acompanhante e host. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial e, como vocês sabem, todo episódio tem uma co-host. A nossa co-host já esteve aqui na segunda temporada e hoje ela faz participação aqui novamente. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, muito bom estar de volta. Muito bom, né? Já tava com saudade de... Muito. Tava esperando por fazer mais um programa. Mais um programa. A nossa convidada, ela é psicóloga, sexóloga, mestre em sexualidade humana, fundadora da Associação Brasileira, participou de diversos programas na TV, tem um canal sobre sexualidade no YouTube com mais de 180 mil inscritos. Nós vamos conversar com a doutora Carla Secarella. Seja bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo pela oportunidade de conversarmos um pouquinho mais sobre esses assuntos, né? Muito bom. A Obrigada. gente que agradece o seu tempo, que eu sei que é muito valioso. Seu currículo é muito extenso. Eu já vi que você fez várias participações e você já participou muito de programas na TV, né? Que legal isso. Já tive, sim. Aliás, eu gosto muito de fazer isso, né? Então, se chama, eu tô dentro. Mas, assim, eu tive a oportunidade, inclusive, de apresentar um programa meu lá no SBT, né? Fiquei lá durante um ano com a apresentadora e depois eu fiquei com o Otávio Mesquita também, 1 ano e meio, com um quadro no programa dele. E aí algumas participações em temporadas com Danilo. É muito legal, assim. Eu acho é uma forma muito boa da gente poder passar o conhecimento, né? Então tem que ter oportunidade, como agora. Antes de eu começar as perguntas aqui para você, quero lembrar que o nosso patrocinador é o Fatal Model. Durante aqui o episódio, vocês... vai ter link aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o QR Code que você vai poder conferir daqui a pouco, tá bem? Tá, mas antes a gente... Tem tantas coisas aqui que a gente quer, né, perguntar, mas uma coisa que eu fiquei muito curiosa é se os dados lá na internet estiver certo, você fez sexologia em 1991. A formação em sexologia. Na verdade, por aí. Porque eu me formei como psicóloga em 1990... Não, um pouquinho depois. Em 92, porque eu fiz a minha pós, né? A pós leva 1 ano e meio, 2. Então, em 92 é que eu me formei como sexóloga. Tá. E aí, hoje em dia, se a gente fala que é sexólogo, que é terapeuta sexual, as pessoas ainda te olham assim, não é um olhar mais de estranhamento, mas pensa assim, nossa, que diferente. Então, eu imagino que lá em 1992, isso deveria ser muito mais forte. Era? Verdade. Era muito, porque... eu, assim como os colegas que a gente se formou na época, a gente tinha uma grande dificuldade, inclusive, com a classe médica, de ter um reconhecimento, né? Então, eu lembro que eu era da época que a gente ia para os congressos sobre sexualidade humana, e era tudo separado. Então, a parte médica era de um lado e a parte psicológica do outro. E assim, tinha meia dúzia de gato pingado na área da psicologia, e a área médica era, assim, cheio de médicos, estudantes. E os médicos sempre olhavam a gente meio, né, por cima, assim, sabe? Caramba. E a maioria era mulher. Então, tinha um olhar, eu vejo que tinha um olhar, assim, um pouco, essa daí, né, topa tudo, tá, maldoso, mas aos poucos a gente foi conseguindo um lugar, né, um lugar diferenciado. E é lógico que hoje os congressos são todos juntos, né, médicos e psicólogos, fisioterapeutas, todos ali da área. Juntos, então houve um grande crescimento nesse sentido, mas era bem complicado, até porque não tinha isso que a gente está fazendo aqui hoje. Sim, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, imagina, nada dessas coisas. Então, o trabalho realmente era feito junto aos médicos, porque os médicos é que indicavam para a gente. Eu é que fui um pouco mais, porque eu tinha um professor na época que ele é o meu mentor, assim, né? Era o Dr. Moacir Costa, um psiquiatra já falecido, e ele tinha uma habilidade para falar com o público fora do normal, assim. Então, eu me espelhei muito nele e eu fui, assim, eu ia atrás de gente. Quer fazer palestra? Quer não sei o quê? Então, era muita palestra que você fazia. E aí, depois, a mídia é que foi chamando. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. E chegavam de fazer alguma proposta, assim, por tu ser sexóloga, confundindo com acompanhante na época, pelo fato de tu ser da área da sexualidade...
nesses congressos, alguém fazia uma proposta, te olhava diferente, assim, era mais direto? O olharzinho sempre teve. Sempre vem aquela entrada, sabe? Aquele homem meio atrevido que vem assim, meio que joga aquela coisinha, esse quem sabe pega. Sim. Isso sempre teve, né? Agora, um convite explícito, não. Isso eu nunca tive. Agora, por parte de pacientes, sim. Né? Pacientes, e isso é uma coisa que, inclusive, não é só porque eu era sexóloga, eu sou sexóloga também, mas é porque há, na verdade, uma transferência, na verdade, por parte do paciente em relação a gente. Então, isso, independentemente de eu ser sexóloga ou não, tinha por parte de alguns pacientes. Agora, sabendo que você é sexóloga, aí vinha um pouquinho a mais, né? Vamos dizer assim. Como se tivesse uma portinha aberta ali, né? Agora, Exato. o que te levou para a área da sexologia? Por que você escolheu? Eu escolhi porque quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu tive aula com um professor que ele estava ensinando técnicas comportamentais para tratar pacientes com disfunções sexuais. Até então, até o 4º ano, a gente não sabia que a psicologia também podia tratar disfunções sexuais. E aquela aula me abriu, né? Eu comecei a achar muito interessante. Talvez até hoje, fazendo uma análise, depois de muita terapia, eu penso que eu fui criada numa família em que todos eram testemunha de Jeová. Eu preguei já de porta em porta. Então, era uma coisa mais restrita em relação à questão da sexualidade, né? E ali, aquilo me despertou. Eu gostei da explicação que ele deu. Ele me mostrou uma coisa assim mais solta da psicologia, porque até então eu estudava muito psicanálise, psicologia analítica com Jung, que não era o que me cativava, sabe? E ali ele trouxe uma coisa mais prática, mais rápida, psicoterapia breve. Eu gostei. Terminei a aula e fui lá conversar com ele. E aí ele falou para mim, você estaria disposta a fazer um estágio? Eu falei, eu gostaria muito. E aí foi onde tudo começou. Eu fui fazer estágio numa clínica que era top em São Paulo, onde nós recebíamos formação, porque os médicos daquela clínica, inclusive o Dr. Moacir Costa, que era um dos donos, eles ofereciam cursos de formação, né? E além da gente poder ter contato com o paciente e tudo mais. Então, ali foi onde eu comecei, eu me encantei e nunca mais eu larguei, porque eu amei o trabalho, né? E eu tive aula com a nata da sexualidade. A minha formação realmente foi muito boa, eu tive muito privilégio nesse sentido. Caramba, que legal. É interessante ver como que antigamente isso que você falou no início de separar a psicologia da sexualidade, isso demorou muito para se juntar. E algumas coisas que eu li recentemente falou que isso tá só agora que está começando a fazer essa junção, tanto da saúde psicológica como todo o corpo, como que isso afeta todo o corpo, né? Que agora que isso está acontecendo. Isso é verdade. Porque de uns tempos para cá, na verdade, logo no início do ano 2000, mais ou menos, isso já começou a mudar um pouco. Aí a Organização Mundial da Saúde soltou uma pesquisa importante mostrando que para uma pessoa ter qualidade de vida, ela precisa ter 4 pilares, né, em equilíbrio. Então, um dos pilares é o sexo. Então, reconheceu, trouxe a questão da sexualidade, né, do sexo em si, como algo importante para o seu teu bem-estar físico e mental. Então, os olhares começaram a ser diferentes, né? A gente estava falando exatamente sobre isso aqui hoje de manhã com a produção, que a nossa profissão, a galera leva para um lado muito depravado. Como se fosse tudo muito bizarro e absurdo. Mas a gente acaba cumprindo um papel que é assim... Nosso corpo, o sexo, ele é fisiológico, a gente precisa. E é difícil as pessoas aceitarem que a gente precisa, sim. E o homem ou a mulher que não tem um parceiro, uma pessoa ali para ter, né, atividade sexual mesmo, para se relacionar, as mulheres é mais difícil ainda, agora que está começando muitas mulheres procurando acompanhantes, mas os homens já fazem isso, eles procuram as acompanhantes muitas vezes justamente para isso, para
né, para ter essa coisa sexual, porque ele quer isso. Como que você vê essa questão da acompanhante, da profissão relacionado com o bem-estar? Então, eu achei muito interessante você tocar nesse assunto, porque o Brasil, ele tem um lado, assim, bastante preconceituoso em relação a isso, né? Se a gente sair daqui, por exemplo, e vai lá para os Estados Unidos, a gente vê que lá existem as parceiras de aluguel. E as parceiras de aluguel, elas são muito importantes no tratamento das disfunções sexuais. Porque, olha só, imagina um homem que vem com uma queixa de ejaculação precoce, por exemplo, e ele não tem parceria fixa. Hoje, os estudos já mostram que quando você tem uma parceria fixa, o tratamento, desculpa, o tratamento desses pacientes é muito mais rápido e é muito mais eficiente. Então, se chega um paciente que não tem parceria fixa, eu não posso chegar para ele, porque isso aí é um estímulo à prostituição. Eu não posso chegar para ele e falar, ô, fulano, vai lá e procura uma parceira de aluguel Podia e dar. traz aqui, né? E traz aqui para a gente poder fazer o trabalho juntos, Sim. que vai te ajudar. Não posso. Nos Estados Unidos, pode. Isso pode. Nos Estados Unidos, tem. As clínicas, inclusive, as clínicas como... Clínicas famosas, como na Ellen Kaplan, por exemplo, elas... Desculpa. Elas são clínicas que têm convênios, vamos dizer assim. Olha. Tem uma parceria com as parceiras de aluguel. Caramba. E hoje, possivelmente, deve ter também com os parceiros de aluguel e tudo mais. Então, é outra cabeça. É outra forma de você olhar para a situação. Sim. Você está entendendo? Que é terapêutico. Sim, isso é terapêutico. Tá certo? O que é doido isso, porque no Brasil no Brasil, nos Estados Unidos não é legalizada a profissão de acompanhante, de Contanto que prostituta. parece que só é mas- legalizado se for fizer bem pra saúde Mas cientificamente comprovado. Pelo prazer, puramente, não. Seria só para o tratamento de um problema, então, é encarado como algo legal. Muito possivelmente, né? Não conheço bem essas leis lá, Uhum. mas eu sei que essa questão das parcerias de aluguel, elas são reconhecidas e no caso, os terapeutas podem buscar, né? Podem fazer mão, né? Indicar esse tipo de trabalho para que isso seja um auxiliar no tratamento das disfunções sexuais. Fora Caramba. que isso é engraçado também, que tem muito homem, principalmente, que ele se considera, às vezes, sexualmente inexperiente pelo fato de ter namorado muito tempo ou ficado casado muitos anos e não ter tido diversas parceiras. Então, isso já não provaria quase o contrário? Olha, eu acho que assim, o fato de você realmente procurar, no caso, as parcerias de aluguel lá nos Estados Unidos, pode ser para uma infinidade de coisas, inclusive isso que você está falando. Quer dizer, ele separou, ficou viúvo, sei lá, coisa do tipo. E é um cara que, assim, há muito tempo não se lança no mercado. Está completamente fora. Não sabe nem direito o que está rolando. E não. Então, de repente, lá nos Estados Unidos, ele pode fazer, né, uso deste trabalho. Ele vai lá, contrata e ele tem uma parceria para isso. Legalizado dentro do trabalho terapêutico, se ele vai procurar um tratamento numa clínica assim, por exemplo. Aqui é diferente. Aqui vai buscar a acompanhante, Sim. né? Que não necessariamente as pessoas vão saber que é acompanhante ou não. Sim. Isso eu acho que é quase um É mito outra aqui coisa. também, de acharem que o homem que contrata acompanhante, ele nunca repete, né? Como se o objetivo principal fosse diversidade. Mas no Não meu é, caso, acho é. que acredito no teu também, né? É muito pelo contrário. Eles se sentem muito melhores sempre mantendo a mesma acompanhante. Vira quase um relacionamento. Alguns Sim. preferem sempre a mesma. Sem dúvida. Agora, isso que você falou é muito interessante, que olha só o que acontece. Muitos homens que ficam casados durante muitos anos e chega um momento que ele quer fazer uma coisa diferente, quer ter uma aventura diferente, ele vai lá e contrata acompanhante. E aí ele tem o mesmo comportamento sexual que ele tem com a esposa, ou seja, se minha esposa goza dessa forma, então ele vai lá e tenta fazer a acompanhante gozar da mesma forma. Aí a gente faz muito isso de explicar que
Cada mulher, ela tem um jeito diferente de gozar. Então, o homem que está acostumado com e acha que aquele jeito que ele vai chegar lá e fazer isso vai ser fantástico, é com a mulher dele, ou com a namorada, ou com a amiga. Não vai ser com todas. Ele tem que entender que cada uma tem um funcionamento diferente. Então, eu acho isso bem interessante você traz, porque isso já revela um perfil de personalidade desse homem. Olha. Tá certo? Porque, veja, se ele sai da esposa, vai para acompanhante e ele quer repetir o mesmo padrão, ou seja, esse homem não tem jogo de cintura nenhuma. Né? Ele é um homem que ele está dentro da caixinha e ele só funciona dentro da caixinha. Porque se ele sair fora da caixinha, tô perdido aqui. Eu não sei como é que eu lido com a situação. Né? Então, eu vejo que isso já mostra o quão acomodado muitas vezes ele é. Muitas vezes. E muitas vezes, quando eles chegam com a queixa assim... Muitas vezes a gente é contratada porque eles querem fazer sexo oral e a esposa não curte. Aí, quando eles começam a fazer na gente entende por quê. Tá explicado. Ai, não, ou eles acham que a gente vai dar a enciclopédia do sexo perfeito pra agradar todas as mulheres. Tem vários que me perguntam, tá, mas me ensina o que mulher gosta, se eu posso te ensinar o que eu gosto? Só. Né? Mas eles chegam com isso. Ai, a minha mulher, eu quero fazer muito porque minha mulher não gosta. Aí ele começa, tá explicado. Tá explicado. E eu acho que nisso mora aquele mito, né, em cima do homem, né, de que o homem ele sabe tudo sobre sexo. Ele que vai conduzir, né? Ele que vai conduzir. E aí a gente percebe, vocês principalmente numa condição como essa que você acabou de trazer, o quanto não sabe. Né? Então, assim, aprendeu aquele arroz com feijão e é aquele arroz com feijão que ele vai reproduzir. Sim. Né? Se gostou, tá ótimo. Se não gostou, também não tem problema. Eu troco, procuro outra que vai gostar do meu arroz com feijão. Né? Então, é um mito também em torno disso. E eu acho que, nesse ponto, os homens carregam uma carga também bastante grande de ter que performar sem, na verdade, buscar muito além. Né? Porque já tem uma condição social que diz, você tem que... Você tem que já nascer sabendo esse negócio, tá entendido isso? E aí a gente... É tão interessante, porque se você parar para pensar, a gente não tem cursos, por exemplo, para homens fazerem uma sedução. Não. Né? Não. Homens aprenderem a fazer sexo oral. A própria higiene, né? Não tem nada. Higiene. A própria higiene é um Agora, problema. em cima da gente cai tudo, né? Sim. Tanto que da gente cai tudo. É engraçado se a gente parar pra pensar que a gente escuta muito aquela frase... Ele não me fez ou não me fez gozar, mas a gente não escuta o contrário. Eles não costumam falar, ela me fez gozar. Exato. É como se a responsabilidade do orgasmo fosse dele e a gente ficasse existindo. Exato. E tanto não que, é isso. às vezes, tem clientes que me falam, eu te fiz gozar, né? Assim, não, eu me fiz gozar. Essa do meu corpo. Exatamente. Mas as mulheres também pensam assim, infelizmente. Porque isso é uma convenção social. Mas a gente estava falando isso também no café da manhã, porque a gente estava discutindo sobre, né, com você aqui. E, inclusive, é isso. O prazer feminino, ele não é uma prioridade. A questão, e aí era uma discussão minha com a Dama, nossa colega aqui da produção, que quem tem o papel, e aí eu faço a pergunta para você, quem que você acha que tem esse papel de se posicionar na cama? A mulher, ela tem que apitar para o homem e falar, opa, eu sou a prioridade? Ou os homens precisam ser ensinados que a mulher é a prioridade? O que é mais forte? Bom, eu acho que é assim, ó, a prioridade é os dois. Entendeu? Esse negócio de ficar só também focalizado na mulher como sendo a rainha do pedaço, eu acho que também não é uma coisa legal. Entendeu? Não é algo que vai ser satisfatório para ele. Eu não estou defendendo homens aqui, nem mulheres, assim, mas eu acho que a gente tem que trazer o ponto que, assim, tem que ser prazeroso para ambos, né? Então, por esse motivo, tem um psicodramatista chamado Moreno, e o Moreno ele fala o seguinte, que para que haja, de fato, um encontro, né? Eu preciso te ver com os meus olhos e você precisa me ver com os teus olhos, porque é assim que a gente vai se encontrar. Né? Então, se você ficar só focalizado, eu estou aqui, eu vou me relacionar com ela, e eu só olho para as necessidades dela, eu esqueço de mim. Não dá certo isso. Né? E vice-versa. Então, eu tenho que ir para a cama com você, mas eu tenho que ir para a cama com você pensando no que eu gosto, no que eu quero. Porque aí eu chego para você e falo, então, eu gosto que mexe redondinho, e você está mexendo compridinho, e eu não gosto. Né? Você é a mesma coisa, você tem que trazer isso para mim.
Porque eu preciso identificar o que é bom para você. E aí, um faz pelo outro. Aí dá certo. Aí dá jogo. Você tá entendendo? Porque só em cima de um, só em cima do outro, eu não concordo. Eu, pelo menos, quando eu atendo os meus casais no consultório, eu explico exatamente isso. Precisa ter comunicação. Se não tiver essa comunicação, não vai rolar. E é o mais difícil. Exatamente. É mais difícil que você ir lá na cama e transar com a pessoa, querendo ou não querendo. E às vezes não é nada absurdo também, Pois né? E acho que um problema também que se instituiu é que parece que fazer sexo oral na mulher é uma regra. O homem não pergunta, ninguém se dá o trabalho de saber se a mulher gosta. Exato. Eu conheço muitas mulheres que eu já atendi em casais que elas não gostavam e o cara, que virou uma regra, né? Na internet, tem que beijar o gramado, não pode fazer o gol. É uma regra. E o tanto de mulher que tem que deve ficar lá assim, tá, é a regra, tem que esperar, sabe, pra agradar. Porque não falam simplesmente. Criaram um cronograma, né? Orar um no outro, agora a gente pode fazer. Mas da mesma forma os homens, tem muitos homens que vêm e falam assim, eu não curto muito o sexo oral, porque às vezes ele não tem a sensibilidade ali na estrutura mesmo do pênis para conseguir sentir prazer. Então, por exemplo, eu percebi isso depois de um tempo, que os homens que fazem aquela cirurgia para tirar o excesso de pele da fimose, às vezes ele precisa de um estímulo muito mais intenso ali para ele conseguir sentir alguma coisa. Eles não têm muita sensibilidade. Eu fiz um atendimento uma vez que o cara... Primeiro que eu fiquei meia hora lá fazendo... Nananana, e o cara não fazia nada, não tinha nenhum movimento. Eu já tava estranho, assim. Aí eu falei, mas... Aí, no momento... Como que você gosta? Ele falou, Nina, pode colocar o dente. Eu, como assim colocar? Não, coloca o dente, assim. A gente passa uma vida aprendendo que não pode colocar o dente, aí o cara chega e fala, não, pode colocar o dente. E aí foi difícil fazer por causa disso, mas... tem muito esse tabu que parece que a gente tem que gostar de tudo na cama. Sim. E a gente não tem que, né? Ou tem que gostar do cronograma tradicional. Agora, falando sobre aproveitando o assunto da terapia de casal, a questão da comunicação na cama pesa muito no relacionamento mesmo? Você diz na hora H? Não, no relacionamento em si, a falta de comunicação do que eles gostam pesa muito no relacionamento fora da cama? Demais. Aliás, os próprios estudos já mostram, né, de que o diálogo empobrecido é uma das grandes causas dos problemas sexuais, né? Então, eu preciso me comunicar com o outro. Né? Lógico, hoje a gente tem aí muitas vertentes, tem muitos profissionais que dizem que a gente não tem que comunicar tanto assim, né? Eu discordo um pouco, eu acho que a gente tem que comunicar, mas a gente tem que manter, sim, a nossa individualidade. Ou seja, tem certas coisas que eu não te conto, porque elas são muito minhas. Sim. Agora, se são coisas que envolvem o outro, que comprometem a relação, eu preciso trazer. Eu preciso trocar, porque eu preciso dar o direito do outro também entender se está afim de manter isso ou não, de concordar ou não. Eu acho que são os acordos que a gente precisa fazer. Agora, tem outras coisas, é minha individualidade. Então, eu saio com você é minha amiga, você me vem, me conta um monte de coisa, suas questões e tal, eu também vou, troco alguma ideia. Eu vou chegar em casa e vou contar pro meu marido, então, eu saí com a Nina, você não sabe. A Nina me falou isso. Não rola. É a minha relação com a Nina. A Nina é minha amiga, eu não vou trocar. Então, são coisas assim, eu dei um exemplo, mas você manter a sua individualidade na relação é muito importante. Agora, o diálogo, principalmente sobre a intimidade, nossa, gente, isso aí é fundamental. Senão é o que a gente estava falando aqui. Eu vou receber uma carícia que eu detesto, né? E aí eu sou obrigada ainda a ficar lá, porque o cara não pode, coitadinho, sair, né? Achando que ele é um péssimo amante. Não rola. E o pessoal vai no consultório, e aí você pode me falar quem mais faz isso, se é homem ou mulher, com alguma queixa, assim, olha, eu queria muito que o meu marido fizesse um sexo oral direito, ou uma carícia, ou uma massagem, ou a minha mulher também, porque eu já tive clientes que me perguntaram assim, Nina, minha mulher precisa aprender a fazer sexo oral assim. Como que eu ensino para ela que eu quero assim? E aí... ele que tem que ensinar. Não, mas eu falo assim, olha, fala pra ela que você... Fala assim, amor, vamos tentar dessa forma hoje? Eu queria que você fizesse assim. E aí, se você gostou daquela forma, ela vai entender que é desse jeito que você gosta.
Sim. Então, chega com coisas muito específicas, assim? Não, olha, Nina, não. Assim, diretamente, assim, não. Vim aqui te procurar, Carla, porque minha parceira não sabe fazer sexo oral direito ou meu parceiro não sabe fazer sexo oral em mim, então eu tô aqui. Não vem assim. Isso rola no decorrer do trabalho, do nosso trabalho terapêutico ali. Aí você vai, ai, Carla, realmente, olha, eu não tenho vontade de ir pra cama com ele, porque assim, sabe, ele não me estimula, não é bom, quando ele vai fazer sexo oral é péssimo, me lambuza inteiro, eu não gosto, ou eu gosto que faz um pouco, sabe, de um jeito, tá? Então, assim, aí aparece, você tá entendendo? Durante, né? Durante, assim, agora, vim com essa queixa especificamente, não é a queixa inicial. Não é isso, porque o buraco é mais embaixo. Normalmente, quando vem me procurar, ou é porque tem uma ejaculação precoce na relação, que aí a relação já está desgastada, ou tem uma disfunção erétil, ou é aquela mulher que perdeu totalmente o desejo, tesão para o sexo, e aí a relação não tem sexo há muito tempo, ou é uma mulher que tem vaginismo, sabe o que é vaginismo, né? Então, não tem, tem vaginismo, então, que aí ela não permite, né, penetrar nada, e aí o relacionamento... Eu imagino, eu atendi um casal outro dia que faz 15 anos que estão casados, 15 anos sem sexo, vaginal. Tem anal, mas não tem vaginal. Caramba. Meu Deus. Entendeu? Olha. Então, assim, são coisas que, assim, é isso que mais vem procurar. Ou dificuldades para um relacionamento. Eu não consigo arrumar ninguém, não consigo me relacionar com ninguém. Caramba. Coisas assim, entendeu? E tu acha que essas questões sexuais num casal, problemas, dificuldades, enfim, elas são literalmente sexuais ou são, na verdade, o sexo é um sintoma de uma outra coisa que não tá legal? Muito boa pergunta. O sexo é um sintoma, né? A gente costuma dizer que é como se fosse um iceberg. Então, o que aparece aqui, que está para fora, é a disfunção sexual. Mas aqui embaixo, aquele montão de gelo que está aqui embaixo, é o que provoca isso. Então, aí você começa a investigar relação com os pais, a forma como foi criado, e aí vai, né? Por aí afora. Às vezes, algum caso de abuso sexual, coisas desse tipo que não aparece, às vezes a pessoa esconde. Eu atendi uma paciente há um ano atrás, por exemplo, eu fiquei com ela em terapia durante 5 anos. E, assim, ela não veio com a queixa sexual, ela veio com a queixa de que, assim, não dela propriamente, ela veio, Carla, não temos relações sexuais, eu e meu marido, há muito tempo, né? Então, eu quero entender o que acontece. E aí, vamos, escrafuncha, ela tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto, né? Olha. Quando ela tinha 15 anos de idade. Então, assim, aí o que eu tenho que fazer? Eu deixo aquele assunto dela com o marido de lado e vou tratar essa questão, porque eu tenho que limpar isso. Sim. Então, resolvo isso para depois voltar naquele ponto. Então, assim, às vezes não aparece, mas tem muita coisa por trás. Uma coisa que acontece muito com as acompanhantes é os homens procuram para tratar, às vezes, uma ejaculação precoce. Ele vem, relata o problema. Eu tenho uma ejaculação, eu queria saber se você pode me ajudar. Ou algum tipo de disfunção. E uma coisa que, enfim, eu também fico batendo isso nessa tecla, é que nos veem como profissionais do sexo. E eu falo, se você se coloca como uma profissional do sexo, então estuda sexo. Porque vem problemas, vem pessoas querendo com esse tipo de problema. Então, ainda que você não tenha, talvez, a teoria ali para explicar melhor do porquê, porque envolve outras questões, você vai conseguir direcionar essa pessoa para um profissional. Então, por exemplo, um problema de disfunção sexual, uma ejaculação precoce, ele precisa ser tratado com uma terapia, com uma sexóloga, né? Sim, porque, veja, esse trabalho que você falou que você pode fazer, que talvez vocês já fizeram em algum momento, é uma parte, né? A outra parte é o buraco mais embaixo que eu falo, porque, assim, homens que têm ejaculação precoce, eles têm um perfil de personalidade muito interessante. Então, por exemplo, eles são homens, assim, muito perfeccionistas, são homens extremamente inseguros, eles não saem da linha, né? É aquele tipo de homem que não teve uma presença do pai
né? Como aquele que orientou sexualmente seu filho, mesmo para falar um monte de bobagem. Vai lá, pega aquele monte de mulher, vai lá, passa o rodo, não sei o quê. Mesmo que fosse para falar tudo isso, não teve. Então, é aquele filho que tem o pai vivo, mas parece que está morto, porque não participou. Então, é um homem, por exemplo, que é muito mais apegado à figura da mãe, né? Então, é por esse motivo que traz mais inseguranças no exercício da sua sexualidade. Então, você tem que tratar essas coisas. Caramba, eu tô conseguindo identificar um monte Identificar. de... Eu tô pensando, é por isso. Até os crush, até os crush. Até os crush, então, exato. Então você tem que tratar essas questões, né? E aí, depois, num dado momento do tratamento, você entra com os exercícios, né? Que são os exercícios para que ele aprenda a perceber a sua musculatura, para que ele aprenda a controlar a ejaculação, do mesmo jeito como ele controla o xixi, né? E aí, por isso que precisa de uma parceira. Né? Pra Faz ajudar. diferença. Porque tem exercícios que a gente pede para fazer que é a parceira que vai fazer. Entendeu? Então, é ela que vai, por exemplo, começar a masturbar. E aí, ele vai falar, vou ejacular. Aí, ela vai segura. Você tá entendendo? Sim. Ou então, ela faz o sexo oral. E aí, ele vai contar, eu vou. Então, aí, ele tem que segurar enquanto ela tá com a boca lá. Entendeu? Então, seria muito... Por isso que as parceiras de aluguel Que funcionam interessante. muito bem. Já vamos É isso. mudar o nosso anúncio, falar que a gente Parceiras de aluguel. estamos disponíveis para isso. Talvez isso seja aí. por isso que dizem que a acompanhante também é um pouco psicóloga. Porque, né, a questão sexual, como ela nunca é literalmente sexual, eu acho que eles aproveitam, já que eu tô aqui, acho que eu vou trazer o meu real problema. Eu pra imagino, conversa. eu acho que vocês, assim, têm muita história para contar, Ih. porque é um divã, né? Nossa. Imagina, e quantos não vêm com essa história de... muitos são casados, né? Uma boa parte são casados, a gente já sabe disso, não é novidade para ninguém. 99%. Pois é, então vem por quê? Porque tem as coisas que não resolvem ali e vem tentar... Me conta, como é que eu faço? É isso, né? Essa é a ideia, né? Porque quer pegar toda uma experiência para poder ensiná-los para tentar resolver ali. Só que, então, de novo, você resolve uma parte do seu problema. A outra parte, meu amigo, senta lá na cadeirinha do psicólogo e vai trocar uma ideia que não tem essa, entendeu? Aceita. Não aceita que dói menos, é isso. Agora eu vou falar do nosso parceiro mais que especial, que é o Fatal Model. Fatal Model, gente. A plataforma é a maior e mais segura do país para quem deseja anunciar como acompanhante. Por isso, eu estou por lá. Destacando sempre que o debate sobre o respeito, a dignificação da profissão nas redes sociais do Fatal, você encontra muito conteúdo educativo sobre saúde, finanças, especializações, dicas e muito mais. Escaneie o QR Code que vai aparecer aí disponível na tela e acesse as redes sociais do Fatal. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo bacana por lá, tá bom? Vai estar o link aqui também na descrição do vídeo e nos segue também lá nas redes sociais. Gente, nós estamos falando aí, só para fechar essa parte de... a gente deve ter muitas histórias relacionadas e a gente podia ficar uma boa parte aqui contando... E horas. Olha, doutora, a gente viveu isso aí e você ia dar seu outro lado, né? Da parte teórica como profissional. Mas teve uma situação que me chocou muito uma vez, que foi um cliente que ele me contratou e durante todo o atendimento ele ficou deitado na cama imóvel. Então, eu que tinha que fazer tudo. Ele ficou imóvel. Só que ele ficou imóvel de um jeito que parecia que eu estava abusando dele. E aí, eu estava desconfortável com essa situação e perguntei para ele. Eu falei, olha, você tá desconfortável? Tem alguma coisa que não tá legal? E ele pausou assim um pouquinho e começou a contar. Ele falou, Nina, desculpa, eu vou contar para você porque eu me senti à vontade. O que tinha acontecido? Durante a infância dele, saindo ali da idade de criança para adolescente, os meninos, ele foi uma criança que provavelmente ele foi o loirinho, cabelo liso, sabe, branquinho. E os meninos ficavam fazendo brincadeira com eles do tipo, vou te comer, eu vou te pegar. Esse tipo de bullying, né? Falando que ia fazer alguma coisa sexual com ele. Ele ficava muito incomodado. Aí um dia eles estavam na rua brincando
e os meninos vieram com essa brincadeira de novo, de vou te pegar, e chegava por trás e ficava simulando. O que ele fez? Ele correu para dentro de casa, pegou a espingarda do pai e foi lá na rua e falou para eles, apontou assim, falou: se vocês fizerem isso de novo, eu vou atirar em vocês. E aí o irmão já veio, tirou dele e tudo mais. Daí o pai conversou com ele mais tarde, quando chegou em casa, conversou com ele, mas ele carregou isso pro resto da vida como um trauma. Ele foi casado durante muito tempo. Quando ele me procurou, ele estava separado, mas ele falou que durante o casamento ele não conseguia ter um desenvolvimento legal ali com a parceira, porque ainda tinha essa coisa de se sentir abusado. E ele estava se comportando exatamente como se eu estivesse abusando dele. Ele ainda estava nesse lugar, Ele né? ainda estava. Estava nesse lugar. Mas será que isso trazia algum prazer? Não, eu acho que não, mas eu tive a Mas o impressão... impossibilitava, né? Impossibilitava de reagir. Sim. Exatamente. Eu tive a impressão que ele queria ficar se testando. Então, tipo assim, com a minha esposa eu não consegui me livrar desse problema. Deixa eu tentar uma garota de programa, ver se ela resolve. E não, ele não mudava de comportamento. Então, ele realmente tinha que ir para uma terapia, fazer todo um tratamento para conseguir resolver essa situação. Sem dúvida. Então, assim, são coisas que, se a gente não está preparado para entender que isso vai acontecer, traumatiza tanto quem trabalha como a profissional, Claro. como a pessoa que vem. Agora, uma outra queixa que eu vejo muito, não sei se isso também é levado para você, homens que foram levados, que aprenderam a fazer sexo numa casa de prostituição, que o pai levou para uma boate para ter essa primeira experiência, assim... Não sei se de repente você já atendeu casos de homens que vieram com essa queixa. Ah, sim. Quando eu comecei, por exemplo, eu estou formada há 33 anos, né? Então, há 33 anos atrás, quando eu comecei a atender os pacientes, tudo, eu pegava homens, assim, na faixa de idade dos 50 anos, então estamos falando isso de 30 anos atrás, esse homem hoje deve ter em torno de uns 80, vamos dizer, né? Então, esses homens, né, dessa faixa de idade de 30 anos atrás, que hoje está com 80, esses homens, eles iniciavam a vida sexual assim. Ou eles iniciavam, né, que era na zona do baixo meretrício, que eles falavam, né? Ou então pegava a moça que trabalhava em casa, Isso. né? Era assim que a coisa acontecia. Né? Uma mulher mais velha. Uma mulher mais velha, mais experiente, enfim. Então, é muito comum. Só que o que acontece? Homens que iniciam a vida sexual, né? Numa casa de prostituição, né? Enfim, o que acontece? Esses homens, eles têm uma dificuldade bem forte de, posteriormente, desenvolver vínculos afetivos com num outro tipo de relacionamento. Por quê? Porque ele te contrata, por exemplo, né? Claro, você tem o seu valor, o seu trabalho, porque é seu trabalho, e ele não te conquista, ele não tem que te conquistar. Fácil. Ele vai lá e ele pagou, tá tudo certo. É o prático, né? É o prático. Ele não tem que exercitar nada dele. Ele não tem que exercitar o poder dele de ir lá e a lábia, entendeu? Mostrar o charme dele. Você já falou isso. Entendeu? Ele não vai fazer, ele não se desenvolve nesse sentido. É um cara super inseguro. Caramba. Né? Então, a dificuldade dele posteriormente é de continuar reproduzindo isso. Então, ele vai muito mais buscar acompanhantes do que propriamente, ou né, garotas de programa, enfim, do que propriamente conquistar alguém para poder se relacionar. Porque ele tem o poder. Qual é o poder dele? Eu pago. E quando eu pago, eu quero. E eu quero tudo o que eu tô pagando aqui. O que eu paguei? Então faz. E talvez seja esse homem que, quando arruma uma parceira, coloca ela num papel de total submissão. Pode ser, né? Pode ser. Ou então ele espera que essa parceira seja totalmente dominante. Também tem o contrário. Olha só. Né? Porque ele não sabe fazer nada. Ele espera que façam para ele. Então, tem os dois lados da moeda. Não existe um padrão, sabe? É uma coisa fechada. Pode ser uma coisa, pode ser outra. O fato é que é um homem que ele não consegue se doar. Ele não consegue estabelecer vínculo, como eu disse, afetivo com ninguém. Né? Mesmo com acompanhante, ele pode te contratar
eternamente. Mas eternamente ele vai estar Tá te garantido, pagando né? e vai estar. Tem uma relação distanciada. Ele não vai se apaixonar por você. Não, Sim. de jeito nenhum. Então é complicado isso. Outro dia me perguntaram, eu fui fazer uma palestra para pais, e um pai veio falar para mim, né, o que, que eu achava disso. Eu falei, olha, eu não acho uma boa coisa, né? Por causa justamente disso. Porque o seu filho, ele precisa aprender a se desenvolver emocionalmente. Ele precisa aprender a se doar para o outro, né? Ele É. precisa aprender como é que ele vai conquistar alguém, né? Se ao longo da vida dele ele quiser ter acompanhante, não tem problema nenhum, mas ele precisa aprender a ter os dois lados da moeda. Nossa, isso talvez justifica um pouco alguns rapazes novos buscar sempre uma mulher mais velha, porque a mulher mais velha vai ter sempre essa coisa de conduzir e controlar a situação, que muitos rapazes preferem isso do que ele ter que ensinar para uma parceira ou da mesma idade ou mais nova como que ele Aprender junto, gosta, né? aprender junto. Então, Nina, eu não deixo a coisa fechada. Tá. Tá? Uhum. Não é todo rapaz que vai buscar uma mulher mais velha que é por causa disso, que é para ensinar. Não. Às vezes ele vai buscar na mulher mais velha a mãe que ele não teve. Eu Ai, também acho muito. Tem, aí é outra, você entende? Aí Também é acho outra isso. pegada. É. Tem nada a ver com o fato dele saber ou não saber o sexo. Aham. Então, eu acho que não é uma coisa fechada. É Pode ter verdade. nuances aí. É verdade. Sabe uma coisa curiosa também? A que as pessoas não sabem, mas a gente recusa cliente, né? Olha que bacana, a gente escolhe. Mas dos mais que eu percebo que eles não aceitam, não, eles ficam indignados, eles ficam, mas como assim eu vou pagar? São os mais novos. Será que tem uma influência disso, de achar que aprendeu o sexo com o acompanhante, de paguei, tenho, se eu paguei, eu vou ter, é garantido. E quando ele recebe essa recusa, ainda pagando, eles ficam tão chocados. Acho que aí a gente pode ter algumas coisas aí que a gente pode especular em cima do tema. Porque, assim, normalmente são pessoas que não sabem receber não para qualquer coisa. Uhum. Então, é o mimadinho do papai e da mamãe, né? Tá certo? Não sabe receber não. Outra coisa, se eu tô pagando, eu tenho direito a tudo. Então, é o poder. Eu tenho poder, né? E também tem uma outra questão. A profissão de vocês é vista como vocês são as humilhadas. Sim. Eu humilho, né? Então, você é a subjugada. Eu subjugo. Então, como pode você, aquela que é humilhada, Me negar. me negar? Ó, o que é isso? Né? Então, eu acho que a gente pode especular todas essas coisas em cima de um comportamento como esse, E entendeu? acho que até a pornografia confirma um pouco disso, né? Porque a maioria de filmes, enfim, de conteúdo pornográfico, é sempre a mulher numa posição de submissão, que ela, às vezes, tem filmes que ela chora, inclusive, ela deixa muito claro que não quer e o ato continua. Perfeito. Então, tanto que eu sempre percebo muito fácil, assim, as atitudes de sexuais de um homem que claramente vê pornografia com frequência. Sim, sem dúvida, né? Porque a pornografia ela vai estimular justamente isso, vai estimular o eu, mas não o nós. Uhum. Então, o É. pessoal fala muito mal de pornografia, assim, normalmente a tendência é falar muito mais mal do que equilibrar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu também falo muito mais mal do que bem. Não existe também. um limite ali, tipo, daria pra equilibrar, por exemplo, ok, até um limite ok a pornografia ou não? Você acha que é muito mais maléfico? Não, é que assim, né? Esse limite, ele vai ficando cada vez mais largo, né? Cada vez mais Entendi. largo. Quanto mais você consome, mais você vai consumir, porque você ativa uma parte do teu cérebro com a dopamina? com a pornografia que vai te trazendo sensações de prazer e de dependência. Então, quanto mais, é igual uma droga. Quanto mais você consome, mais você vai consumir. Então, esse limite fica largo. Claro, existem casais, por exemplo, que chegam para mim e falam: Ah, Carla, mas não é legal? Às vezes a gente assiste um filminho pornográfico e tal. Ah, legal, de vez em quando, ok. Agora, você começar a fazer uso disso, vai ficar ruim. Ou só Eu tenho uma isso? paciente, por exemplo, que ela só consegue ter relações sexuais com o parceiro, ela fica de lado. Então, ele vem, ele Vendo. penetra dela, ele né, penetra na vagina dela por trás, mas ela fica aqui com o celular Nossa. assistindo um vídeo de homens. Homem com homem, Olha, que curioso. né? Uhum, Então, diferente. isso estimula ela, tá? Mas se não tiver isso aqui, Eu não gosto. ela não vai.
Mas- Então, criou uma dependência. E será que o descobrir o que é sexo através do pornô também não traz, Muito não é muito ruim, prejudicial? muito. Porque eu vejo tanto adolescente com acesso a celular fácil. O meu filho, inclusive, assim, muito jovem já acabou tendo acesso. E eu fiquei muito preocupada dele entender o que é o sexo através daquilo ali. Sem dúvida. O meu filho eu tenho um filho de adolescente, 16 anos. Os amigos dele, todos sabem que eu trabalho com sexualidade e tal, então eles vêm, me perguntam um monte de coisa quando Isso vou me em acontece casa. também. Tia, essas coisas, né? Que legal. E muito legal, e tudo bem. Mas assim, o que eu sempre falo pra eles, vocês não vão mexer com pornografia, hein? Outro dia contaram pra mim que fizeram uma tal de brincadeira do pão. Né? Que a brincadeira do pão é ficar lá se masturbando e ver quem ejacula lá no pão, né? Primeiro e tal. Deus. Eu falei, então, vocês Deus sabiam do que isso céu. daí pode ser muito divertido? Eu falei, pode ser divertido, tal, mas isso não é legal. Ah, mas por quê, tia? Por quê? Porque é o seguinte, você tava lá batendo uma e você tava fazendo o quê? Ah, tava olhando um pornô. Falei, tá vendo? Ó, o teu estímulo, qual que vai ser pro teu cérebro? Já vai ser esse. Segundo, você sabia que ficar fazendo isso, você estimula a ejaculação precoce? Porque é quem goza mais rápido. Já não vai fazer mais. Eles já ficaram tudo assim, É um entendeu? excelente argumento. Exato, já vai ficar meio assim. Então, só que o estímulo deles não pode ser a pornografia. Porque, pô, quando ele vai chegar lá, a menina no que ele vai conquistar, não vai fazer metade do que o que rola ali. Uhum. Não vai. E aquilo tudo a gente sabe. É tudo montado, editado, uma parte fazer, outra parte. Não vai fazer. É Exato. diferente. Será que é por isso que o homem, quanto mais jovem, pelo menos o que eu percebo, tem mais problema de ejaculação precoce? Porque, pelo menos dos meus clientes mais velhos, ali, a partir dos 40 anos, eles brincam ainda. Ah, os gurizinhos deve dar um baile na gente. Eu digo, aí que tu te engana, não é assim. É que a ejaculação precoce é aquilo que eu falei, né, Paula? Tem a ver com aquele perfil de personalidade, lembra? Também. São homens mais inseguros, homens que não tiveram, né, uma presença masculina muito forte na educação sexual, e assim vai. E como que é o nome? Anorgasmia. Anorgasmia. Qual que é o perfil de homem que costuma ter isso? Então, é muito difícil o homem que tem anorgasmia, É né? É mesmo? muito difícil, Primeiro explica assim. o que é anorgasmia. Verdade. Anorgasmia, esse AN no começo, né, é um prefixo de negação, né? Então, é sem orgasmo. É Né? o que não goza É, que ou... não goza, exatamente. É mais difícil. Que não goza homens. de não sair nada ou que não Não, goza de não gozar? gozar. Não goza de não ter prazer. É. Ele pode até ejacular, mas não tem prazer. Ou Homens que têm ejaculação precoce severa, por exemplo, sim. Às vezes gozam e não têm orgasmo, não tem prazer. Isso é uma coisa mais biológica ou É psicológica? cerebral, né? Isso é cerebral. Não, mas isso é totalmente psicológico, isso. E tá 100% relacionado psicológico. com ansiedade também, né? Muito com ansiedade. Na verdade, a anorgasmia ela é mais comum entre as mulheres, né? Então, 30% das mulheres brasileiras hoje com vida sexual ativa não gozam nas relações sexuais, né? Às vezes elas gozam com elas mesmas, mas não gozam quando estão na relação com o outro. Porque justamente você precisa ter uma entrega ali, né? E qual é o perfil de personalidade das mulheres anorgásmicas? São mulheres tensas, controladoras, manipuladoras. São aquelas mulheres que estão conversando aqui, mas está com a parabólica ligada ali, porque ela frita o peixe e vigia o gato, né? É aquela mulher tensa, é aquela mulher que ela não confia em ninguém, ela não se entrega. É uma mulher que cumpre todas as obrigações e os deveres dela direitinho. É pau pra toda obra, é boa pegar pra trabalhar. Aí eu tenho uma amiga que trabalha no RH numa empresa, eu falo pra ela, sabe o que você tem que contratar? Mulher anorgásmica, porque essa daí, olha, não falta, não chega atrasada. Nossa! Ela é super cumpridora dos deveres, mas não consegue desfrutar de um copo de água geladinho, Não, o prazer não do solta, né? calor. Não consegue desfrutar do prazer da vida. Caramba. É uma mulher que vive mais obrigação e dever. E pra essa mulher, qual que, assim, que dica que você daria? Enfim, eu sei que deve ter todo um tratamento pra isso, Claro. mas devido ao nosso tempo, tem alguma coisa assim mais simples que elas podem começar a trabalhar isso pra conseguir encontrar esse orgasmo, esse prazer? É que assim, né? A mulher que nunca teve um orgasmo é uma coisa. A mulher que já teve e deixou de ter é outra. E a mulher que tem só na masturbação, mas não tem na relação, é outra. Então, para cada uma dessas, tem um segmento que a gente pode adotar. Mas uma coisa que ajuda muito é a masturbação,
né? Então, Só que a mulher que nunca se masturbou não deve começar por vibradores. Tem que começar pelo dedinho, tá certo? Tem que começar com ela mesma. Porque vibrador não dá. Vicia? É outro vício, Como é que né? você vai competir, né? Vibrador tem aquela mesma sequência, né? Tem o mesmo ritmo, tem uma pressão, né? E aí o teu cérebro, ele vai acostumar com aquilo. Aí não vai rolar. Sim, é mais rápido, né? Mas Tudo. a gente julga muito os homens pelo vício na pornografia, mas uma mulher viciada em Vibrador. brinquedinho, vibrador, eu Será que é por isso que o quase- homem tem tanto ciúme e medo de um vibrador? Às vezes é por isso, e também, assim, principalmente se aqueles que têm um formato fálico, né, de pênis, aí é ameaçador pra ele, Sim, tá né? me substituindo. Exatamente. Então, a masturbação eu vejo que é um ótimo caminho, porque é um processo de autoconhecimento. Então, ela vai identificar de que jeito ela gosta. Então, à medida que ela tá lá se masturbando, ela tá fantasiando sexualmente, ela se toca em outras partes do corpo. É isso. Então, a masturbação é um caminho, é uma porta de entrada, vamos dizer assim. Tem muito interessante isso que você está explicando, porque lá no seu canal tem um vídeo que você fala sobre padrões eróticos. E quando a mulher vai para esse caminho de tentar a masturbação, ela vai muito pelo o de sempre, que é o dedinho ali e às vezes alguma memória. Só que esses padrões, e você já explicou isso lá, que você tem que desenvolver outras coisas, né? É o tato, a audição. Não é só o tato ali, o Exato. toque com o dedo, tá? Tem outras coisas que ela pode buscar para entender qual é o mecanismo dela de prazer, né? Exatamente, porque nós temos que desenvolver os órgãos dos sentidos, né? Então, você tem que colocar uma música, você criar um ambiente aconchegante, você pode se utilizar de alguns géis, por exemplo. Tem géis que esquentam, que esfriam, que vibram. Essas coisas ajudam você a estimular suas sensações, né? Tem que trabalhar outras coisas. Teu cérebro tem que trabalhar. Eu, particularmente, eu percebi assim que com o tempo que a audição era uma coisa que também me estimulava. Então, às vezes, eu preciso ouvir alguma coisa do parceiro para aquilo ali me ajudar Sim, nesse ser a processo sua chave, né? e então é isso, assim, eu vejo que as mulheres elas ficam muito presas num determinado padrão e não se abre para experimentar outras coisas. É isso, é você ouvir um áudio erótico, né? É Sim. você sei lá, experimentar coisas diferentes, texturas diferentes ali com os brinquedos, mas não precisa ser necessariamente o vibrador. Mas Uhum. eu acho que o mais importante é ir atrás de não ficar só no básico. Sim. Porque o básico é muito conforto. E às vezes você vai descobrindo outras coisas. Eu falo que como acompanhante, eu falei, gente, eu achava que eu entendia de sexo, eu fui trabalhar como acompanhante, descobri que eu não entendia nada. Porque tem tantas outras formas de você experimentar o prazer e às vezes a gente se apega ali naquele padrão. Sem Então, dúvida. Não pode criar dependência, né? Uhum. Porque criar dependência, assim, então toda vez que eu escuto é a história da minha paciente que fica lá no vídeo. Sim. Se eu ficar só dependendo de algo para me estimular, aí você se limita novamente. inclusive, eu li um livro esses dias que era sobre dopamina, alguma coisa dopamina de uma escritora americana, e ela começa a contar no início que ela foi viciada em ler histórias eróticas, tipo 50 Tons de Cinza, Sim. que o mundo dela, ela viveu um mundo à parte lendo contos eróticos, histórias eróticas, e que ela ficou viciada nisso. Então, enfim, né? Então, Tem que tomar experimentar, mas tudo- não ir para Gente, tem todos que os tomar lados. cuidado, né? Porque a pessoa que vicia em qualquer coisa é porque ela já tem uma tendência para isso. Ela só Uhum. escolhe o objeto que ela vai viciar. Conto erótico, cocaína, jogo, sexo. Já tem uma tendência, né? Então tem que tomar só um cuidado com isso para entender como é que é o teu perfil, né? Às vezes até a zona de conforto, né? Funcionou pra mim, é isso aqui. Então eu vou ficar Pronto. aqui. É isso sempre. É que nem o homem casado que vai na acompanhante e faz a mesma coisa. Funcionou. Ou ele acha que funciona, né? Exato. E aí... Vou fazer só assim. Agora, mata uma curiosidade, assim, da galera e explica pra gente isso, que eu também tenho curiosidade, eu já escutei de alguns homens que ele consegue fazer, e aí talvez eu não fale a pronúncia correta, tá? O skirt. O Skirting. Como que fala Skirting. isso? Skirting. Tá, que eu já escutei de um rapaz que ele... Não, toda mulher, eu consigo fazer isso com quase todas as mulheres. Como ele é E bom! Já ouvi isso também. Não deu certo. E tudo que eu já li fala que nem todas as mulheres conseguem ter.
Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Qual que é a real disso? A real é exatamente isso. E a maioria das mulheres não conseguem essa ejaculação, né? É um estímulo de uma glândula que fica na entrada da vagina. E nem sempre a gente consegue estimular isso adequadamente. E tem mulheres que têm essa facilidade. Agora, isso torna essa mulher que ejacula mais, vamos dizer assim, sexualmente melhor do que a outra? De forma alguma. Tem nada a ver. Ela só manifesta o orgasmo dela com uma ejaculação, né? Que é parecida com um xixi, né? É quentinha igual, né? Parece que ela tá fazendo um xixi mesmo. Mas isso não significa que as outras, né, são menos, né, sexualmente falando, de forma alguma. E eu, de novo, a maioria, né, não consegue fazer isso. Tem alguma coisa a ver com o aparelho urinário ou zero a ver? Não, é uma glândula mesmo que ela precisa, é uma glândula que é estimulada logo na entrada da vagina. Mas a impressão que eu tenho é que eles acham que uma mulher que faz isso, o auge. ela é mais intenso. É tipo, na verdade é nada que a eles ver. se acham mais fodas porque E conseguiram não é fazer. ele que E faz nem, isso. Nem é, Não, exatamente. é ela que tem todo um preparo físico, cerebral, né? E aí, é claro, quando ela tá mais estimulada sexualmente, aí ela consegue, mas não é verdade. Ela não é o melhor, como é isso, que essa é a ideia, né? A mulher realmente é mais intensa, é mais fogosa, é mais gostosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Mas sabe que eu acho que o homem, a maioria não é nem nessa linha que pensa. É mais no de eu conseguir fazer ela ter um squirt que quase nenhuma mulher faz. Puxa eu vida. sou muito bom. Você Ele o sempre acha máximo, que cara, você mas você não é. Só que não. Gente, o papo tá muito legal, mas infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo, então eu vou encaminhar aqui para os finalmente, né? Tem mais uma coisa que ficou ali que você queria tirar dúvida? Acho que só se o squirting, ele é de fato um orgasmo ou ele é um excesso de lubrificação? por Não, exemplo? ele é um orgasmo. É um É orgasmo. igual o homem quando ejacula. É uma coincidência. Então, o homem, quando ele tem um orgasmo, ele ejacula. Ele pode ter o orgasmo seco. Aham. Assim como a mulher tem o orgasmo seco. Tá certo? Mas ele tem o orgasmo, porque o orgasmo é uma sensação cerebral. Estimulada no pênis, mas é uma sensação cerebral. E aí, juntamente com esse orgasmo, ele ejacula. Que é por conta da reprodução. A natureza é muito sábia, tá certo? Ele precisa levar esse esperma com espermatozoides para dentro da mulher para fecundar, tá certo? Então, é isso. No caso da mulher, é igual. É uma coincidência. Ela tem o orgasmo e ejacula junto com o orgasmo. Isso não tem nada a ver com lubrificação. Agora deu. Legal? A gente vai convidar a doutora Carla para uma segunda rodada, né? Nos próximos, porque é muita coisa interessante. A gente tem uma brincadeira aqui que chama Rapidinha. Eu vou falar, sempre às vezes é uma frase, é uma palavra, mas nesse caso aqui são frases que você vai completar, só com uma palavra, tá? Saúde sexual é... Puxa, saúde sexual é qualidade de vida. Ai, que legal. O prazer está em tudo aquilo que você se dispõe a fazer bem feito. Sexo no casamento precisa de... Precisa de renovação e comunicação. Que legal. Uma lição que você aprendeu com a sexualidade. Puxa, eu aprendi que a sexualidade, ela é renovada a cada momento da tua vida. Ela não é um padrão. Você tem que realmente, a cada momento da tua vida, você tem que rever aquilo, como você atua sexualmente nos mais diferentes papéis da sua vida. Mãe, mulher, esposa, profissional e tudo mais. Porque a sexualidade está presente em tudo. É o como ser mulher. Maravilhoso isso. Doutora Carla, muito obrigada aqui pela participação, por ótimo. nos dar esse tempo. Eu espero que a galera que está nos assistindo tenha aprendido muito com a gente, né? Ficamos Aprendeu, loucas por mais. nossa. Mas, infelizmente, a gente tem que se despedir por aqui. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Eu espero vocês no próximo Acompanhadas.